Pastor Oziel. Graças a Deus. Meus irmãos, nós queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém? Podeis tomar assento. Eu quero, primeiramente, louvar a Deus pela vida do pastor desta igreja, pastor Caetano, a sua esposa, e que sempre é um prazer estar com ele. Pastor Caetano, como falou aqui, é um amigo que nós consideramos, que nós honramos, e eu fico muito feliz todas as vezes que venho aqui e vejo essa casa lotada de salvos, de crentes, adorando e glorificando o nome do Senhor Jesus. Pastor Rosivaldo, também um amigo, e eu quero, na pessoa do nosso pastor presidente, pastor Caetano, cumprimentar todos os demais pastores, obreiros, missionárias, em nome do Senhor Jesus. Queridos, é uma alegria estar convosco, e a gente está vindo aí sempre de uma jornada pesada, pregando, ensinando, mas estamos juntos aqui em nome do Senhor Jesus. Quero convidá-los a abrirem as vossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo de número 11. Quem trouxe a sua Bíblia? 1 Coríntios, capítulo 11. Versos 1 até o verso 16. É uma leitura precisa, porque senão os irmãos não vão entender bem o que nós iremos falar aqui esta noite. Muito bem. Quem encontrou, diga amém. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. E louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes os preceitos como vos entreguei. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Porque se a mulher não se cobre com o véu, tosquie-se também. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou rapar-se, que ponha o véu. O varão, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus. Mas a mulher é a glória do varão. Porque o varão não provém da mulher, mas a mulher do varão. Porque também o varão não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do varão. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. Todavia, nem o varão é sem a mulher, e nem a mulher é sem o varão. Porque como a mulher provém do varão, assim também o varão provém da mulher, mas tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos, é decente que a mulher ore a Deus descoberta? Ou não vos ensina a mesma natureza que é desonra para o varão ter cabelo crescido? Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, e nem as igrejas de Deus. Muito bem. Como é um trabalho de família, eu pedi a Deus uma palavra para trazer à família, e foi essa palavra que Deus colocou no meu coração. E eu estarei falando sobre cabeça e coroa. Digam comigo bem forte, cabeça e coroa. Só um pouquinho de retorno, viu?
cabeça e coroa. Mais uma vez, para não esquecer mais. Cabeça e coroa. Bem forte. Só quem está no culto, vamos lá. Cabeça. Muito bem. Queridos, nós sabemos que a desestruturação da família nos dias atuais, ela tem dois viés. Quero que os irmãos escutem bem. É um culto para a família e eu tenho que falar isso primeiramente. A desestrutura da família, ela começa lá fora, mas ela também começa aqui dentro. Ou seja, a desestrutura na família lá fora, o Código Civil fez as alterações e desde a Constituição de 88 também já teve certas alterações. De modo que a família, no contexto jurídico, ela está recebendo uma nova concepção e os tribunais estão dando outras vertentes para as famílias no Brasil. Mas essa é uma estrutura lá fora. Nós não temos nada a ver com o que está lá fora. Porque o que está lá fora não tem nada a ver com a Bíblia. A família cristã, ela deve seguir os princípios bíblicos. Quando a família cristã segue o princípio bíblico, o que está lá fora não entra dentro da família cristã quando ela tem Bíblia. Os senhores entenderam? Pode vir lá de fora o que vier, dos tribunais, dos doutores, dos juristas, dos satanistas, pode vir tudo lá de fora, mas se a igreja estiver blindada, a família estiver blindada com a palavra, com os princípios bíblicos, ela não será atingida aqui dentro, porque ela tem proteção da palavra de Deus. A grande questão é que a família, ela precisa ser dirigida pelos princípios bíblicos. Ouçam bem isso. A família precisa ser dirigida pelos princípios bíblicos. Quando nós lemos 2 Reis, capítulo 22, verso 13, que o livro foi encontrado dentro do templo, a Bíblia diz que o rei, ele falou da seguinte maneira: ide e consultai a Deus, consultai por mim, consultai pelo povo e consultai por Judá as palavras deste livro, porque os nossos pais não obedeceram a palavra de Deus. Ou seja, se tiver palavra na casa, no templo e na família, o Salmo 128 será uma realidade na vida de toda a família cristã e o diabo não terá poder sobre a nossa família. Quando nós analisamos a palavra de Deus em Oséias 4:6, a Bíblia diz claramente para nós que os sacerdotes, toda a liderança, ela ficou atingida porque desprezou os princípios bíblicos da palavra de Deus. Hoje, a família precisa achar a Bíblia no culto doméstico. A família precisa achar a Bíblia para a santidade. A família precisa achar a Bíblia para a comunhão com Deus. A família precisa achar a Bíblia para a oração. A família precisa achar a Bíblia para evitar o divórcio. A família precisa achar a Bíblia para andar em santidade. A família precisa achar a Bíblia para os filhos obedecerem. A família precisa achar a Bíblia para a mulher ser fiel ao seu marido. A família precisa achar a Bíblia para o pai ser um pai verdadeiro dentro de casa. Tem que ter Bíblia na casa. Cadê a sua Bíblia? Levante ela e dê um glória a Deus. Então a questão não é o que vem de lá. A questão é como nós estamos cá. Digam comigo isso, a questão. Mas diga bem forte, a questão não é o que vem de lá. É como nós estamos aqui. Então pronto, de lá pode vir o que quiser. Pode vir casamento contrário, pode vir bagaceira, pode vir coisas ruins. Mas se aqui tem Bíblia, tem palavra, tem princípio, tem poder, o que vem de lá não atinge a igreja. Só quem acredita, diga glória a Deus.
Irmãos, hoje tem crente que anda assustado, e pastor, e deputado. Nós precisamos disso, porque senão a família vai ser atingida. Desde o momento que Deus fez o primeiro casal, o diabo entrou na família. Quando você lê Gênesis 3 primeiro, a Bíblia diz: e a serpente, que era mais astuta, ela foi falar com a mulher. Cuidado, irmã, tem muito diabo querendo falar com você. Diabo sem vergonha, traidor, que quer acabar com teu casamento. A serpente está aí, mas a palavra está dizendo: fique de pé. Quem glorifica a Deus? A questão é que a serpente, ela nunca vai deixar de entrar. Escutem essa: a serpente nunca vai deixar de entrar. Ela vai tentar atacar a família como atacou Adão e Eva. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Nós temos 2 níveis de filosofias que sempre tentaram acabar com a família. Filosofia antiga, eu vou falar aqui, vocês vão repetir para memorizar. Digam comigo: filosofia antiga. Não, mais uma vez bem forte: filosofia antiga. Pronto, nós vamos ter uma primeira filosofia que quis acabar com a família, chamada gnosticismo. O gnosticismo dizia que a matéria não prestava para nada, somente o espírito, ela era maléfica. Ou seja, se ela não prestava, eles diziam que casar não era bom, porque quem casasse e gerasse mais filhos, estava gerando o que era ruim. Primeiro pensamento do gnosticismo sobre a família. Aí vem a filosofia estoica. A filosofia estoica dizia que quando o homem se casava, ele ia pensar demais na mulher. Se a mulher se casasse, ia pensar demais no homem. Ia atrapalhar os estudos, ia atrapalhar a razão, ia atrapalhar a mente. A igreja hoje está cheia de mulheres que não querem mais casar, porque a serpente está dizendo: casar é andar na contramão, casar é andar com homem antipático, casar é aguentar abuso. Não, casar é bênção de Deus, é a palavra de Deus. Quem glorifica a Deus? A Bíblia diz em Gênesis 2,18: não é bom que o homem esteja. Se foi Deus que falou, quem disse? Aí você vai ouvir a serpente. O negócio está tão sério, irmão, que as mulheres casadas, nem mais elas querem parir, não querem ser mais mãe, porque quer preservar o corpinho dela, a beleza dela, não quer dar de mamar. Deus te fez, foi para parir, minha santa. Olha, teu corpo é de Deus, quem manda nele é Deus, e você vive a palavra de Deus. Um dia desse eu ia saindo da igreja, aí uma irmã toda arrumada, bem bonitinha, e eu disse: já está buchuda, minha santa? Ela disse: pastor, não fale isso. Eu disse: olha, se você usar o corpo para a sua vaidade é pecado. O teu corpo Deus fez para você gerar, e se tiver problema pode acreditar em Deus, que Ele é o Deus que abre madre. Quem acredita aí? As mães que estão aqui, e que aquelas que têm desejo de ser mãe e ainda não teve, Deus vai abrir a tua madre, minha santa. Ele é o Deus que abençoa. Quem diz glória a Deus? Mas o estoicismo, ele dizia: não, vai atrapalhar a sua razão, vai atrapalhar o seu pensamento, não é bom casar. Já o epicurismo dizia: não é bom casar, não é bom constituir família, porque na verdade nós temos que aproveitar o prazer, nós temos é que gastar, nós temos é que farrear. Hoje tem homem que trabalha, ele tem 40 anos, 50 anos, a vida é sua, mas eu vim aqui como profeta de Deus para dizer o que a Bíblia diz. Tem homem que não quer casar, ele quer aventurar, ficar no apartamentinho dele, pegando mulher para todo lado. Isso é do diabo. A Bíblia diz que é para se casar e ser marido de uma só mulher. Deixa de dar uma de galã dentro da igreja. Mas olhem para cá, com a chegada do iluminismo, século XVIII, individualismo, secularismo, materialismo e ataque à família, o próprio movimento do iluminismo trouxe desgraça para a família.
Mas não para por aí. Se vocês observarem, além do iluminismo, o marxismo, Karl Marx, Engels, era contra a família. Eles diziam que era o mal da sociedade, porque era uma construção burguesa, tinha que acabar com a família. O Marx não vivia bem. O pai da sociologia, que falava de união, Augusto Conte, casou várias vezes. Olhem para cá, homem sem Bíblia não sabe o que é família. Homem sem palavra de Deus não sabe o que é família. Mas Deus foi quem fez e construiu a família. Na filosofia contemporânea, essa é a antiga. Na contemporânea, nós temos alguns desafios. O feminismo radical. As mulheres estão dizendo que não é bom casar, porque homem não pode mandar em vida de mulher. Ela tem a sua liberdade, ela tem o direito de ser quem ela quer. E essa história de homem mandar em mulher, de homem ou mulher ser submissa, isso não é bíblico. Isso é coisa de Bíblia, é coisa de pastor. O feminismo está atacando a igreja. E hoje já tem homem aí que na verdade não tem autoridade de nada. Nós vamos falar isso aqui daqui a pouco. Eu só estou falando da filosofia. O feminismo radical diz que essa figura desse homem dentro de casa, desse chefe no lar, isso é uma construção, não funciona. Depois vem a ideologia de gênero. A ideologia de gênero, uma filosofia diabólica, que diz que ninguém nasce macho ou ninguém nasce fêmea. É uma construção histórica. É mentira dessa filosofia diabólica. Gênesis 1:27. E Deus os criou macho e fêmea. Cadê os machos aqui esta noite? Levante a mão, só os machos. Cadê os machos? Fique de pé aí os machos essa noite, só os machos aqui. Cabra macho. Levante a mão aí os machos. Macho mesmo, irmão. Glória a Deus, sente. Agora, deixa eu ver as fêmeas. Levante aí, fique de pé as fêmeas. Isso. Podem sentar. Escute bem, me dê mais retorno aqui, filho. Escute bem, escute o que eu vou dizer aqui. Diga comigo, macho é macho e fêmea é fêmea. Olha, Deus te fez macho, rapaz. Tem que saber beijar, tem que saber abraçar, tem que ter pegada. Deixa de ser um molenga. Tu é macho. Outra, minha irmã, Deus te fez fêmea. Deus não te fez, não foi doutora. Deus não te fez juíza, isso aí é com o tempo. Deus te fez foi uma fêmea. Por que fêmea, pastor? Para parir. Por que fêmea? Para amar. Por que fêmea? Porque precisa do macho. Cadê os machos? Cadê os machos aí? Cadê os machos? Tem um bando de macho aí. Então deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. A ideologia de gênero pode ter lá fora, pode quem quiser aprovar. Irmão, a bagaceira está tão grande. Um dia desse eu estava no aeroporto, aí um homem passou com um bebezinho no braço e aí um pipozinho na boca, um homem zarrão. Queridos, vocês sabem o que é isso? É uma coisa absurda. Uma filha de um pastor disse para mim que na escola que ela estuda lá no exterior, a menina chegou dizendo, meu nome não é mais fulana de tal. Ela escolheu o nome de um animal. A sociedade aprova tudo que não presta, mas eu vim aqui esta noite dizer que nós seguimos é o que a Bíblia diz. É o que a Bíblia diz. Levanta a tua Bíblia, levanta. Levanta a tua Bíblia, levanta a tua Bíblia. Levanta a tua Bíblia, levanta. Sacode ela aí, sacode. Essa é a lâmpada do crente. É a palavra da igreja. É a bússola da igreja. É a direção da igreja. O transhumanismo e a tecnocracia hoje já tem aí, irmão, tem homem que não quer mais casar com mulher. Ele quer uma boneca. Vocês já analisaram que molecagem é essa, irmão?
Um dia desse eu vi um na televisão. A mulher que fala é muito chata. Essa daqui, eu programo ela e ela faz o que eu quero. Tem um bocado de homem atrás de boneca. Tem coisa, irmão. Irmão, tudo é o diabo, é a serpente querendo fazer o quê? Destruir a família. Destruir a família. Mas observem bem. Esse texto que eu li é um dos textos mais problemáticos para os exegetas e para nós. Se você pegar qualquer comentário, existem as maiores explicações para isso aqui. Muitos e muitos comentários. Mas eu vou ser simples aqui. Olhem bem para cá para vocês entenderem. Qual foi o tema que eu falei, que eu vou falar? Quem se lembra lá no início? Vamos lá, diga bem forte. Cabeça, vamos lá, bem forte. É o quê? E o que mais? Coroa. Vamos lá, bem forte. Quem? Cabeça e coroa. Só os homens gritem cabeça, bem forte. Pronto. E as mulheres? Agora os homens. E as mulheres? Há um problema que eu quero logo explicar para os homens aqui esta noite. Quando a Bíblia fala que o homem é o líder, que o homem é o cabeça, nunca a Bíblia trouxe a ideia de machismo. Nunca. Tire isso da sua mente. Se todo homem cristão fizesse o que a Bíblia diz com a mulher, com a esposa, nós não teríamos problema em casamento, nem culto para a família. Poderia ter culto só para gratidão. Por quê? Basta você analisar. A Bíblia é o primeiro livro que mostra o cabeça do universo elogiando a mulher. Sabe o que é que todo cabeça deve fazer? Primeiro, valorizar a mulher. Gênesis 2, 23, 24. A Bíblia diz que quando Adão viu Eva nua, como foi que ele disse dela? Primeiro elogio, que foi que ele disse dela? Isso aqui é ossos dos meus. E o que? Carne da minha. Eu vou chamar ela de. Ele elogiou. Ele cantou a beleza dela. Ele fez poesia. Tem homem aí que é o cabeça, nunca elogia a esposa dele. Problema na família. Então a primeira coisa que a Bíblia ensina aqui é o maridão valorizar a esposa. Valoriza ela. Outra, se alegre com ela. A tua mulher, rapaz, ela é a base da tua felicidade. Eclesiastes 9:9. Goza a vida com a mulher da tua. Aí tu casa e quer se alegrar com a outra. Fica só elogiando a outra. Só olhando para as pernas das outras. Alegra com a tua, rapaz. Pode olhar, não é pecado não. Você olhar, me dê um retorno aqui, filho, está bem baixinho. Olha, pode olhar e dizer assim, não, a irmã ali é bonita, não é pecado não. Obrigado, a irmã é bonita. A irmã pode olhar, o irmão não é feio, isso não é pecado. Porque a Bíblia diz lá em Romanos 11, a Bíblia diz que Deus deixou o uso natural. O uso natural é a beleza que a mulher tem e a beleza que o homem tem. O doutor Rosenau diz que se um homem olhar para uma mulher e dizer que coisa feia, eu não sinto nada, aí já tem problema. Vocês entenderam? Porque tudo que é belo, que é bonito, atrai, sim ou não? Agora você pode olhar e dizer, é bonito, é belo, mas não é meu. Você tem que olhar, comprar o que é teu. Não, pastor, mas as perninhas dela estão assim secas. Aguente, você casou, é a tua. É a mulher da tua mocidade. Olha para cá. A Bíblia não proíbe. Olha os maridos aí. Cadê os cabeças? Cadê os cabeças? Então olha para cá os cabeças. Olha para cá. Primeiro, valorize a tua esposa, rapaz. Tem irmão que ora, lê Bíblia, vem para a igreja, prega evangelho. Tem até pastor que prega lindo, mas ele não tem coragem de olhar para ela. Minha filha, como você está linda, encantadora, maravilhosa.
tu me esquenta, tu me deixa louco. Tem um profeta, tem um sacerdote na Bíblia, que Deus olhou para ele e disse assim: eu vou tirar a delícia dos teus olhos. Olha como é que Deus chamou a mulher dele, delícia. Tem mulher que é desgraça, mas tem mulher que é delícia. Tem ou não tem? Mulher é a desgraça. Eu vou falar já já da coroa. Primeiro eu estou falando só do cabeça. O cabeça deve elogiar. O cabeça deve gozar a vida com a mulher da sua mocidade. Olha para cá, irmão. Tem irmão que diz assim: rapaz, eu casei com essa mulher, agora ela só vive doente. Ele está dizendo: está na hora de eu trocar de veículo. Mas a minha Bíblia diz em Provérbios 5,18, olha, a Bíblia diz: alegra-te com teu manance, vai para o teu, meu filho. Fica no teu manancial. Você casou, ela é a mulher da tua? Pastor, mas casamos, eu vi essa mulher, o dentinho dela, tudo beleza, e olha a boca dela agora, é o teu manancial, filho. Rapaz, quando eu casei com ela, eu segurava nos cabelos dessa mulher, passava a mão nos cabelão dela. Agora aí, pastor, como é que não está? É o teu manancial. Qual é a primeira coisa que um homem deve fazer com a mulher? Vamos lá, bem forte, tem que fazer o quê? Depois? Olha aí. Está vendo? Qual é a primeira coisa? E a segunda? Se alegrar com ela. E a terceira, diga comigo os homens, amá-la. Efésios 5:25. Marido, amai as vossas esposas, como Cristo fez o quê? A Bíblia não te pede opinião. Tem homem que entra no gabinete: pastor, eu acho que eu vou deixar minha mulher. A Bíblia diz: é para você amar, e amar até que a morte os separe. Amar a esposa. Outra, ser fiel com ela. Casou com ela, aguenta a pancada. A Bíblia diz em Provérbios 5:19 e 20: olha, esse manancial é teu, e não deixa as águas correrem para fora. É só tua, te acaba nela, fica com ela. É a minha vida, é essa daqui. É assim. Eu conheço um irmão que a mulher dele é como Isaías 53. Olhando para ela, nenhuma beleza víamos. E aí o meu pai perguntou para esse irmão: irmão, você casou com essa mulher? Ele disse: casei, pastor. Rapaz, pois é, meu pastor, e eu vou viver com ela até o fim. Eu disse: é mesmo, hoje está rico, é empresário. Aí o pai disse: mas por que foi assim, irmão? Ele disse: porque quando ninguém me queria, ela quis e gastou a mocidade dela comigo. Então olha para cá, ser fiel a ela, rapaz. Para que você fica em WhatsApp até 4 da manhã, mexendo em WhatsApp, tua esposa dormindo, enquanto ela está dormindo, tu está mexendo em WhatsApp, rapaz? Isso é traição virtual. Como é que você diz que é casado e vive com a sua esposa, traindo ela mentalmente? Não faça isso. Tem que ser fiel para com a sua esposa. Quem está entendendo, diga amém. Mas quando você vem para a mulher, da mesma forma, se você olhar para a Bíblia diz que as mulheres devem também amar o seu marido. Olha para cá, irmã, tu tem que amar, tu é fêmea. Não bota, é porque eu sou religiosa, eu sou da Assembleia de Deus, eu sou do manto, eu sou do fogo, tu é fêmea. Bota na tua mente isso. Tem irmão que quando a gente vai falar isso, se assusta. Mas quando tu olha para a Bíblia diz assim: e ambos estavam nus, 25, e não se envergonhavam. E a mulher ainda diz assim: olha, mulher, ame o seu marido. Está lá, Tito 2:4. As mulheres mais velhas ensinem as mais novas a serem boas donas de casa. E a fazer o quê? Amar o seu marido. Qual é a velhona aqui que já chamou a filha dela e chegou para ela e disse: minha filha, seja uma fêmea cheia do poder de Deus e ame teu marido? Você já ensinou isso para a sua filha?
Tem muitos que não ensinaram. É por isso que os problemas estão se avolumando. Então tem que amar o marido. Outra coisa, respeitar. Está lá em Efésios 5:33. Respeite o teu marido. A outra coisa, se submeter ao seu marido. São essas coisas que nós vamos trabalhar. Agora ouçam bem. Esse texto que eu li é um texto mais problemático. Por quê? Porque aqui Paulo vai fazer uso de um costume natural. Qual é o costume natural que Paulo vai usar? O costume do véu. Vamos lá, olhem bem para cá para vocês entenderem. O costume do véu. Por que surgiu esse problema do véu aqui? Se toda a carta de Corinto, a primeira e a segunda, não tem problema do véu. Por que só tem aqui nesse versículo? Se havia tantos outros problemas em Corinto, por que Paulo abordou o problema do véu? Escutem bem. Aqui era uma questão cultural. E entrou na igreja porque Paulo escreveu dizendo aos Gálatas: em Cristo, 3:28, em Cristo não há judeu nem grego, não há servo, nem escravo, nem livre, não há macho e nem fêmea, mas todos vós sois um em Cristo Jesus. As mulheres de Corinto pegaram isso e começaram a usar da liberdade para trazer problema de autoridade na igreja. Aqui Paulo está falando do culto público. Só que naquela época tinha um costume da mulher entrar com a cabeça coberta, usando o véu. Um costume naquela época. Paulo traz esse costume que era bom, que era vantajoso, e ele vai aplicar esse costume ali na igreja de Corinto também, para manter a ordem, para manter a estrutura familiar. Por isso que eu disse aqui no início que tudo tem que ir para a Bíblia. Ah, mas a sociedade está avançando. Nós não temos nada a ver com o avanço da sociedade, temos que ficar na Bíblia. Ah, mas é porque o filósofo fulano de tal, que entende de família, escreveu. O nosso patamar é a palavra de Deus. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então pronto, então escute bem. Aí Paulo escreve isso aqui e ele começa primeiro agradecendo a igreja. Se vocês observarem no verso 2, ele diz: queridos irmãos, eu quero louvar vocês, porque tudo que eu estou escrevendo, vocês estão recebendo. Ou seja, ele está dizendo aqui, aquilo que eu estou dando, vocês estão colocando em prática. Paulo estava agradecendo a igreja, porque ela ainda seguia ele como líder espiritual. É o que diz o verso 2. Agora o apóstolo São Paulo, quando ele vai entrar no assunto, ele vai pegar 3 modelos de relacionamento para estruturar a família. Escutem bem, ele começa dizendo: mas quero que saibais, olhe para cá para você entender o mistério, mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão. Primeiro relacionamento. Segundo, a cabeça e o varão é o cabeça da mulher. Terceiro, e Deus é a cabeça de Cristo. 3 níveis de relacionamento. Qual é o primeiro nível de relacionamento? Qual é o primeiro nível? Cristo, olha aqui para você pegar um modelo. Cristo é o cabeça do varão. E depois? O varão é o cabeça e depois? Então nós temos 3 níveis de relacionamento. Primeiro relacionamento, diga comigo, é o básico, é o menor. Segundo relacionamento, se vocês analisarem, aliás, o segundo é o menor. O primeiro é um relacionamento maravilhoso, mas o terceiro é superior. Porque quando a Bíblia diz que o marido é o cabeça da mulher, é um bom relacionamento. Mas quando ele diz Cristo é o cabeça do homem, é um maravilhoso. Mas quando ele diz Deus é o cabeça de Cristo, é o superior. Paulo pega 3 níveis de relacionamentos e aplica na igreja. E ele vai começar isso aqui para colocar as coisas em ordem. Aí ele começa dizendo: todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra a sua própria cabeça. Naquela época, escutem bem, quando um judeu ia orar na sinagoga, ou quando ele ainda vai,
muitos usavam um pano na cabeça ou a quipá. Eles fazem isso como sinal de respeito e reverência. Mas naquele tempo, o homem não poderia entrar com a cabeça coberta diante de Deus. Por que não, pastor Ziel? Porque entrar com a cabeça coberta diante de Deus, ele estava cobrindo a autoridade que Deus tinha dado para ele. Na ordem da criação, o homem é a primeira e maior autoridade na terra. Ele é o cabeça colocado por Deus na terra. A ordem da criação. Então, quando ele entra para orar, quem é o seu superior? É Cristo. Então, a cabeça dele deveria estar descoberta para ele mostrar a sua honra, o seu respeito, a sua reverência para com Cristo, que é o cabeça. Deus o fez, Deus o construiu, então o homem, ele deveria a honra e o respeito a Deus e não cobrir a cabeça. Ele deveria entrar com a cabeça descoberta. Mas quando você olha para esse texto bíblico, essa cabeça descoberta é porque o homem tem a glória da criação. Gênesis 1:26, e disse Deus: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre as aves, sobre os peixes, sobre os répteis, sobre toda a terra. Então, na ordem da criação, o homem, ele é o cabeça, ele é a autoridade maior. E quando ele entrava na presença de Cristo, ele não precisava usar o véu, ele teria que mostrar a sua autoridade. É tão claro, e aqui nós vamos começar, que Deus, ele quer que o homem da casa, no universo, tenha a sua autoridade. Se vocês analisarem, Paulo diz: eu não quero que os homens usem cabelo como de mulher. Isso aqui é pesado. Eu disse: meu Deus, não deixa eu falar isso não. Porque olha, em Corinto tinha mulheres que usavam o cabelo grande demais. E às vezes ela ia de costa e uma pessoa falava: ei senhora. E quando se virava, quem era? Era um homem. Quando a Bíblia diz: eu não quero que o homem use roupa de mulher e nem a mulher use roupa de homem, é porque Deus não quer bagunça no universo. Deu para pegar agora? Olha, a vida é tua, eu vou logo dizer, porque como hoje tudo é filmado, é tudo falado, a vida é tua, tu faz o que tu quiser. Mas na Bíblia, e quem quer servir a Cristo, aqui tem que ter ordem. Aqui tem que ter moral de Deus. O homem é a autoridade do universo. Aí Deus diz assim, escutem bem, Deus diz assim: olha, não usem o homem cabelo comprido ou longo. Paulo está dizendo isso, usando o costume, para que não houvesse confusão, porque Corinto era imoral, Corinto era libertino, Corinto não prestava, Corinto, a bagaceira era grande, e os crentes estavam entrando na bagaceira. Irmão, hoje é sério, eu ando aí por tanta igreja e a gente vê bagaceira. A gente vê mulher na bagaceira, crente. Tem delas agora que estão criando uma moda, se desvia, rapidinho, quando se desvia, volta e bota uma tatuagem. Aí você diz: ah, mas um judeu tinha cabelo grande. Se você pegar todo judeu, cada judeu usa um tipo de turbante para identificar a tribo, para identificar o sistema dele, para identificar a marca dele. Eles usam um turbante. Você pode observar, quando é um turbante, ele usa um chapéu. Mas aqui dentro desse contexto que era cultural, Paulo estava dizendo: o homem é a autoridade maior nesta terra. A Bíblia diz que Deus entregou a terra aos filhos dos homens. Então quando Paulo usa essa ordem, ele começa dizendo, olha o que Paulo começa dizendo: o marido ou homem entre com a cabeça descoberta, porque ele é a glória de Deus, a glória de Cristo. É você que é o homem. E aí ele diz: e não use o cabelo longo para não ficar parecido com mulher, para não confundir o negócio. Aqui não sou eu não, é a Bíblia, para depois não dizer. Está bem aqui se você analisar. A Bíblia diz: olha,
claramente aí na palavra de Deus, quando você lê do 13 até o verso 16. Olha o 14. E não vos ensina a mesma natureza, que é desonra para o varão ter cabelo crescido. Sei não, eu disse para Deus: Senhor, o que tu quer fazer eu pregar isso? O que tu quer? Mas o homem, ele é o representante de Deus, e ele carrega a imagem de Deus. Irmão, é tão lindo, olha para cá. Salmo 8, 4 a 6. Olha, tu fizeste menor que os anjos. Na terra, o homem é um pouquinho menor do que os anjos. Olha que grandeza Deus concedeu para os homens. Mas eu tenho uma novidade: depois que Jesus morre e ressuscita, ele nos faz maiores do que os anjos, porque a Bíblia diz que assim como Jesus é, nós o veremos e seremos semelhante a ele. Entrar com a cabeça descoberta era sinal de reverência e temor para com Deus. É a palavra de Deus. Então prestem bem atenção uma coisa: o homem, ele tem a ordem que Deus dá para ele. O homem, ele tem a estrutura que Deus concedeu para ele. O homem macho, irmãos, prestem bem atenção. Quando nós falamos de macho, não é tu gritar com a esposa. Quando falamos de macho, é você ser o protetor dela. Quando falamos de macho, é você ser o provedor dela. Quando falamos de macho, é tu na frente e botar ela atrás. Minha filha, fica aí que o bandido quer te pegar, mas eu vou te defender primeiro. É assim que é macho. Agora preste bem atenção, olhe para cá os homens. Quem é a coroa da criação na terra? Vamos lá, bem forte, quem é? Grite, quem é? Pronto. Quem é a maior autoridade de Deus aqui na terra? O homem, ele tem a terra, o governo e o domínio. Agora escutem essa, machos, homens, que nós não pregamos isso aqui. Paulo diz da seguinte maneira: a mulher, o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher foi criada por causa de quem? Primeiro não foi feito a mulher, primeiro foi feito quem? Se a gente lê isso aqui, parece que Paulo está diminuindo a mulher. Parece que Paulo está colocando a mulher em segunda categoria. Quem é o cabeça da casa? Quem é o chefe da casa? Quem tem o trono na casa? Mas quem é a coroa? Quem é a coroa? Vamos lá, quem é a coroa? Olha como Deus faz. Quem é o cabeça? Quem é o cabeça? Quem é a coroa? Olha para cá. Aí se você pegar os três níveis de relacionamento. Olha o que Paulo era muito inteligente. Ele usa a Bíblia para nenhum homem desfazer da mulher, porque tem homem que desfaz. Bicha feia, tu era pobre, eu casei contigo e tu não tinha nada. Deus está desfazendo isso aqui. Deus não usa a religião e nem a Bíblia dele para desfazer da mulher. Olha como é que ele faz. O homem é o cabeça, o homem é o chefe, o homem é o líder, o homem tem o trono, mas para coroar tudo ele botou na cabeça do homem o quê? E quem é a coroa? Quem é a coroa? Quem é a coroa? Agora olha para cá. Se o rei da Inglaterra, olha para cá. Se o rei da Inglaterra, ele sair do trono, o trono fica fixo. E ele vai visitar uma cidade ou um país para mostrar que ele é o rei, ele leva o quê? Ele leva o trono? Ele não pode levar o trono, mas ele tem que levar o quê? Quando o homem sai para passear casado, ele bota quem do lado dele? A coroa. Então preste bem atenção aqui. A mulher, ela é a coroa da casa. Olha onde Deus te bota, irmã. Cadê as coroas agora? Agora bem forte as irmãs. Vocês são o quê? Vocês são o quê? Aí o apóstolo São Paulo, escute que isso aqui é lindo. O apóstolo São Paulo, ele elogia o homem, é o cabeça, é o líder, o homem é o chefe, o homem tem o trono. Mas Deus pega a mulher
e bota ela para ser o quê? Agora a minha pergunta é, minha santa, que tipo de coroa é você? Tem irmã que vai receber o marido em casa, ela trabalhou o dia todo, mas ela sabe que o príncipe, o rei está chegando. Ela vem toda suja de pimenta do reino, de cebola. A fralda do bebê, pescoço velho, cheio de coisa. Que coroa é essa, hein? Que coroa é essa? Olhe para cá, escute bem o que eu vou dizer aqui, olhe para cá. A mulher, a coroa do seu. Vocês estão entendendo a magnitude? Isso aqui é tão lindo que Paulo diz assim, porque tem homem que foba e diz assim, aqui em casa eu mando, aqui em casa eu faço isso. A mulher aqui não tem vez, só se ela não for coroa. O homem pode ser o trono, mas ele vai dizer, pois não, senhora, porque ela é coroa. Como é que eu faço, rainha? Mas se a irmã é uma coroa, olhe para cá, Provérbios 12:4. A Bíblia diz, a mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a desleixada é como a podridão dos ossos. Tem irmã que ora, é do fogo, é do manto, mas ela só presta aqui. Em casa ela não é uma coroa. Ela pode até ser uma coroa, mas é como aquela que colocaram em Jesus, de espinho. Coroa velha, irmão. Coroa velha murcha. Coroa velha xoxa. Coroa velha apagada. Coroa velha morta. A mulher coroa, irmão, quando ela tem a autoridade, até anjo fala com ela. É assim ou não é? Flávio Josefo diz que o homem, que o Manoá, a mulher era tão ativa que o anjo deixou de falar com ele para falar com ela. Já observaram isso? Ele chega, fala para ela e diz que vai ter um filho. Aí ela diz, meu velho, o anjo do Senhor apareceu e disse que eu vou ser mãe. Ele diz, mas que negócio é esse? Por que ele não falou comigo? Eu disse, eu não sei. Olha o que o marido diz, pois diz para ele aparecer de novo. Irmão, isso é coisa da Bíblia. Lá ela vai orar, anjo aparece. E o marido está no campo trabalhando. Para quem que o anjo aparece de novo? Para ela. Aí ela chega e diz, aguarda aqui, anjo, eu vou chamar o meu marido. Aí ela foi, olha, tu não disse que é para o anjo aparecer? Ele disse, pois ele está lá em casa. Eu fiquei me perguntando, meu Deus, ele não é o chefe, ele não é a autoridade, não é a cabeça, mas naquela casa tinha uma, vamos lá, tinha o quê? Uma? Tem irmã que é boboca velha, é morta. Tem irmã que é xoxa. Ela vive dentro de casa, é morta. O marido fala, meu velho, está na mão de Jesus. Não é assim não, minha santa. Olha, meu bem, você tem o trono, você tem a autoridade, mas na tua cabeça Deus também me colocou como a coroa. Vamos sentar, vamos conversar, vamos dialogar. E olha para cá, isso aqui é na vida conjugal, na vida particular. Quando você entra para conjugal, gente, temos que entender Bíblia. Tem marido que diz assim, olha, a mulher lá em casa, ela não pode dizer nada. Tem marido que até na intimidade, ela não manda em nada, quem manda é ele. Agora deixa eu dizer uma coisa, na vida pública, a mulher é submissa. Na vida íntima, ela é tanto igual quanto você. Entenderam agora? Na vida pública, olha para cá, pois não, meu pastor, pois não, meu marido, pois não, meu amor, submissão. Eis aqui tua serva, até para lavar teus pés. O que o meu amado quer? Pública. Aí todo mundo, rapaz, que mulher, né? Assim? Pronto, santa de Deus. Pois não, se a irmã tem, porque tem irmã que tem a disparada dela. Aí tu não faz na frente do marido para não envergonhar ele, porque ele é o cabeça. De madrugada tu já acerta tudo com ele. Aí pronto, já acerta tudo com ele. E quando vier em público, né, assim, pronto. Porque tem marido que não ele sabe partilhar o trono dele. Aí ele diz, de madrugada começa tudo, e ela no público, eu quero fazer, mas eu não sei se meu amor, diga aí alguma coisa. Aí ele se levanta.
Irmãos, ela já falou comigo e eu estou de pleno acordo. Público, todos os dois vivem ela vive na submissão, ele é o rei e ela é a coroa. Agora pronto, dentro do quarto, irmã, tu mais ele não diz para o teu marido dar ordem para tu, porque lá tu dá ordem para ele e ele dá ordem para tu. Onde é que eu provo isso? 1 Coríntios 7, Paulo diz no versículo 3 e 4, a mulher não tem poder sobre o seu corpo, e nem o marido tem poder sobre o seu. Quem manda é ela e quem manda é ele. Se ela disser fica assim, ele pode ficar. E não bota a banca não, meu filho, porque a voz também é dela. Agora na vida pública, quem é o cabeça? Vamos lá, quem é o cabeça? Quem é que manda? Mas quem é a coroa? Cadê as mulheres coroas? Irmãos, irmãs, olhem para cá, eu vou finalizar agora. Escutem bem, olhem bem para mim aqui. Mulher coroa. Olhe para cá. Por que eu estou falando isso aqui? Porque a estrutura da família, olha para cá, a estrutura da família está quebrada. Porque o homem não sabe o seu lugar de cabeça e a mulher não sabe o seu lugar de coroa. Tem homem aí que quem manda nele é o menino. Quem manda é a filha. A mulher manda. Ela só chega e diz, olha, eu vou sair, mas minha filha, eu estou chegando agora do trabalho, eu não me importo. Ele não tem autoridade. Não tem autoridade. A filha manda nele, o menino manda nele. Tem menino que bate até na cara do pai. E nós ficamos aqui pedindo oração, pedindo para Deus entrar na família, mas Deus já deu o manual de quem é cabeça e de quem é coroa. A mulher cristã sabe o lugar dela, mas o homem também sabe o seu lugar. Então escute aqui esta noite. A mulher coroa, ela pode até conquistar e dominar o lar por completo, mas ela sabe quem é o chefe da casa. Quando você olha para Provérbios 31, a mulher de Provérbios 31, irmão, ela é fora do normal. Tem um exegeta que diz que o autor exagerou no texto, mas não é verdade. A mulher de Provérbio, quem é que negocia com os comerciantes? Vamos lá, diga bem forte, quem é? Quem é que levanta de manhã e dá as tarefas? Quem é que organiza os filhos? Quem é que compra? Ela diz assim, eu vou pela manhã olhar um campo e comprar. E eu me pergunto, aonde está o marido dessa mulher? Mas quando você segue o texto, a Bíblia diz, o coração do marido confia nela. O que é isso aqui, pastor Ziel? Ele está no trono, mas ele dá liberdade para ela ser o quê? Coroa. Coroa. E a mulher coroa, sabe o que ela faz? Ela embeleza a vida do marido. Ela dignifica a vida do marido. Rapaz, que homem jeitoso, rapaz. Olha a roupa desse homem. Aí alguém diz, é a coroa. Rapaz, mas que homem comportado. Você pode observar, irmão, tem homem, até no culto mesmo. Às vezes você chega, tem um auxiliar que a gravata dele, a gola está assim. É assim ou não é? Você pode observar que às vezes tem auxiliar que chega no culto, o cabelo do nariz está saindo como se ele fosse vampiro. Não tem beleza. Às vezes ele chega, a camisa está toda suja. Qual é a primeira coisa que você faz? Qual é o primeiro julgamento que você diz? A mulher. A mulher coroa, olha para cá, ela tem pudor, ela tem respeito. Quando ela vai falar com alguém, ela olha para o marido, ela olha para o gesto dele, e a pessoa nota, quando ela é coroa respeitável, ela tem uma palavra suave, ela sabe como chegar com alguém na igreja. Tem irmã na igreja que é afoita, é para frente, é saliente.
E isso é tanto novas como velha. Tem umas velhinhas que são para frente também, afoita. Mas olha, escute bem. Mas isso é quando ela não é coroa. A mulher coroa, ela não dá um sistema para o camarada dizer: aquela ali está querendo flertar comigo. A mulher coroa, ela é a dignidade do seu marido. A mulher coroa, ela é a honra do seu marido. A mulher coroa embeleza a vida do seu marido. De modo, queridos irmãos, que Paulo está mostrando aqui para nós que uma mulher coroa. Minhas irmãs, vocês podem glorificar a Deus. Tinha um teólogo que dizia que quando chegasse na igreja, um dos pais da igreja, não era nem para se ouvir a voz feminina, porque a voz feminina cativa, a voz feminina é atrativa, a voz feminina é sensual. Por isso que ele dizia que na igreja as mulheres poderiam ficar caladas, mas ele estava errado. A voz da mulher é linda, a voz da mulher é bela, e quando ela tem temor de Deus, ela é a coroa do marido, ela tem respeito, ela tem pudor. Eu louvo a Deus que nós temos no Maranhão boas igrejas e bons casamentos, porque lá fora já falam as estatísticas, as mulheres estão traindo mais do que os homens. E pasmem, dizem que elas sabem armar mais armadilhas do que os homens. Agora imagine uma mulher sem o pudor e sem o temor de Deus. A mulher, se ela não tiver o pudor de Deus e não for coroa, ela não vai trazer glória para o casamento e para a vida do marido. Mas escutem bem uma coisa, que eu quero finalizar agora dizendo para vocês. A mulher coroa, ela sabe ser submissa. A submissão da mulher não é uma submissão obrigatória, é uma submissão no temor do Senhor. A submissão da mulher é uma submissão porque ela sabe que no relacionamento com o homem, ela entrou para fazer parte do reinado do homem. Olha, irmãos, na ordem da criação, Gênesis 2:18, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora que seja o quê? Idônea. A irmã é idônea, a irmã é sábia, a irmã é inteligente, a irmã é capaz, ou a irmã é uma bobinha, ou a irmã é uma fraquinha, ou a irmã não tem autoridade de nada. Queridos, a mulher coroa, ela tem que embelezar o marido. A mulher coroa, ela tem que embelezar o lar. Por isso que a Bíblia diz que o coração do marido confia nela e os filhos a chamam de ditosa. Vocês sabiam que um homem que encontra uma coroa, ele é o mais feliz na face da terra? Provérbio 18:22, a Bíblia diz: aquele que encontrou uma esposa, uma mulher, encontrou o favor do... Oh, irmão, mulher coroa é uma maravilha. Mulher podridão é a vergonha da casa, é a vergonha do lar, é a vergonha do marido. Então quero dizer aqui que a mulher coroa, ela sabe se submeter. A mulher coroa, ela nunca manifesta rebelião, autoritarismo na frente de ninguém. Ela sabe respeitar o marido. E a mulher coroa, ela é a glória, ela embeleza, ela enfeita o lar, ela enfeita a casa, ela enfeita o marido. Duas coisas que tem que ter aqui para a família andar bem: o homem cabeça e a mulher coroa. Se esses dois princípios estiverem na casa, o Senhor Deus vai abençoar grandiosamente a vida de cada casal e de cada família. Eu vou finalizar dizendo: se a estrutura da família ela for acabada nesses dois pilares, a casa cai. Se o marido não tiver autoridade, a casa cai. Se a mulher não for coroa, a casa cai. Mas Deus está dando esse privilégio de nesta noite nós estarmos aqui para dizer: a nossa família vai continuar de pé, porque tem um homem na casa. Fiquemos de pé. Tem alguém aqui esta noite, um marido que não é crente, uma esposa que não é crente, que veio ouvir a palavra de Deus? Eu quero te convidar a vir à frente agora. Talvez você veio aqui, a tua casa, ela não está bem, a tua família não está bem, mas o Senhor te chama aqui esta noite.
O Senhor te chama aqui esta noite para reestruturar o teu lar. O homem cabeça, o homem líder, o homem que ama, o homem que cuida, o homem que ampara, o homem que valoriza. Se tem alguém, venha. Se quer se reconciliar, se quer se voltar para Deus, eu quero convidar você. Eu quero convidar essa esposa que também quer continuar